IPK, Instituto Professor Calazans. Canais de comunicação. Eu estou, na verdade, gravando mais uma aula do nosso curso de comunicação e oratória, com o tópico de canais de comunicação e, excepcionalmente falando, esta aula ela vai ficar também no nosso canal do YouTube e eu tenho uma importante informação, importante conhecimento a trazer sobre esse assunto. Foi uma prática, uma experiência que eu fiz com a minha filha e nós vamos ver como isso é importante. Não apenas conhecer esse assunto, mas aplicar esse assunto. Nós estamos nos referindo aos canais de comunicação ou também estilo de aprendizagem, que são o visual, o auditivo e o sinestésico. O visual é aquela pessoa que aprende mais visualmente. O auditivo, mais pelo ouvido. Ele interage com o mundo, ele aprende com o mundo mais com aquilo que ele ouve. E o sinestésico, os demais sentidos. Lembrando que os nossos sentidos são sensores que levam informações para o cérebro e é o cérebro que processa essas informações. Então, se eu estou tocando um material muito quente, a pele vai ser um sensor, tá? E esse sensor vai levar essa informação para o cérebro vai processar. Opa, está muito quente, tira a mão daí, tá bom? E como é que isso acontece nos meios de comunicação e também no processo de ensino-aprendizagem? Então, nós, conforme falamos, precisamos fazer um apelo, seja professor, ou seja comunicador, de tal forma que nós podemos mexer com a cabeça do nosso interlocutor. Então, e aqui eu vou falar uma coisa específica sobre o olho. Então, o olho, né, sem entrar em muitos detalhes, não vou me valer de todas as técnicas das neurociências, mas o olho, na verdade, essa parte aqui é apenas uma lente. Tá? Sem entrar em detalhes, tá? Mas as imagens não são processadas aqui. O olho, com suas partes, apenas é um sensor, capta essas informações e leva para o cérebro vai processar. Se está muito escuro, se está muito claro, se a luz está ofuscante ou não, tá? Assim como os demais. Se eu colocar alguma coisa estragada na minha boca, a língua, os lábios são apenas sensores. O cérebro é que vai processar, opa, joga isso fora, gospe que isso não está bem, tá bom? Então, mas mais especificamente, vamos falar do olho para que nós possamos entender. Tudo bom, professor Calazan? Sempre um grande prazer tê-los a bordo. Esta aula e essa concepção, que a aula de hoje é, sim, muito, muito importante, ela é voltada para o professor, o copywriter, né? Nós falamos que o copywriter é aquele profissional, aquela pessoa que faz anúncios, principalmente dentro da abordagem de tráfego pago, não só tráfego pago, tá? Anúncios, propagandas, posts, assim por diante. Palestrante ou palestrante. Se você soubesse a importância do palestrante, professor, conhecer e aplicar essa matéria, tá? E aqui, investigadores judiciais. Quando eu falo investigadores judiciais, eu estou falando de uma forma bem abrangente, mas cabe para delegado, para promotor, para juiz. Já tive oportunidade de trabalhar com esse assunto dentro dos tribunais e como esse assunto é importante para estes profissionais. Tá? Lembrando que é o MK, esta abordagem, ela é dentro do MK, do método do professor Calazans, onde nós nos valemos como, levando em consideração uma abordagem dentro da psicologia, da psicanálise, da investigação, tá? Neurociências e leitura corporal. Então, eu estou fazendo uma abordagem nexialista. O que é nexialismo? Nexialismo é quando eu pego vários assuntos diferentes, vários tópicos diferentes, áreas diferentes e faço uma conexão entre elas. Então, esta abordagem que nós vamos ver aqui é uma abordagem que tem uma concepção do nexialismo. Eu faço uma conexão, um nexo causal entre as diferentes áreas. Então, vamos lá? Esse resultado daquilo que nós vamos ver aqui, daquilo que nós vamos estudar hoje, é uma abordagem,
uma harmonia entre várias áreas, tá bem? Dentro daquilo que nós chamamos de método professor Calazans. Como é que o seu cérebro funciona? Olha só, essa pessoa está olhando para que lado? Né? Essa pessoa está olhando para o lado direito dela. Quando o olho, nós falamos, né, que o olho é a janela da alma. E quando nós falamos janela da alma, não é a alma no sentido religioso, mas na alma no sentido do cérebro, no sentido cognitivo. Então, quando eu olho para a direita, eu estou acessando determinada parte do meu cérebro. No caso aqui, essa pessoa está olhando para a sua esquerda, para a esquerda dela. Então, quando a pessoa olha para a esquerda, ela está fazendo contato, ligando determinada parte do cérebro. Isso aqui é ciência e já foi comprovado. O que eu quero deixar bem claro, e vocês vão ver no vídeo, então, aqui eu apenas vou salientar, mostrar de uma forma bem panorâmica a importância de você conhecer o que acontece com os movimentos dos olhos e com a declaração corporal ou até mesmo literal, o verbal daquilo que a pessoa está fazendo. Então, quando um palestrante, um professor está dando uma aula, ministrando uma aula, ou proferindo uma palestra, ou um investigador, quando ele faz uma pergunta, os movimentos das mãos, do rosto e, no caso aqui mais especificamente do olho, tem muita coisa a dizer. E nós podemos, sim, trabalhar com uma linha de investigação com a finalidade de detectar se a pessoa está mentindo, se ela não está mentindo, se é uma pessoa predominante visual, auditiva ou sinestésica. Lembrando que nós falamos da importância que nós damos para identificar o sistema representacional da pessoa, o seu estilo de aprendizagem, se ela aprende mais visualmente, auditivamente ou sinestesicamente. E quando eu faço essa identificação, na sequência eu tenho que preparar uma aula, preparar uma palestra, preparar uma comunicação para que eu entre na cabeça desse interlocutor. E os movimentos dos olhos, que eu não vou detalhar aqui agora, é importante para que nós possamos trabalhar dessa maneira. Aqui, deixa eu só voltar aqui, eu fiz uma experiência com a minha filha, e eu não vou explicar a experiência aqui agora, mas eu chamo a atenção para que você assista essa aula, essa experiência. Essa aula aqui faz parte do curso do professor Calazans e, excepcionalmente, eu vou colocar no canal do YouTube. Então, para quem faz o curso com o professor Calazans, é a próxima aula dentro do nosso módulo. Então, tem essa aula, a aula seguinte é a aula da experiência com a minha filha. Para quem está assistindo este vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo dessa aula o link da aula da experiência com a minha filha. Só lembrando que a minha filha, quando fez essa experiência, ela não sabia do que se tratava. Mas aqui, vamos lá. Então, o que acontece aqui? Eu faço algumas perguntas para minha filha, tá? E aqui eu faço uma primeira pergunta. Tá? Então, olha só que coisa interessante. Eu faço a primeira pergunta para ela. E quando eu faço a pergunta, eu peço para ela lembrar de determinada informação. E quando eu faço a pergunta, ela olha para um determinado lado. A minha filha, ela é visual, tá? Isso já na minha aula que você vai assistir, eu explico isso. Então, quando a pessoa olha, dependendo do lado que ela olha, ela pode estar acessando uma informação que ela vai criar ou uma informação que já passou pelo seu cérebro, uma informação relembrada, um conhecimento relembrado. Tá? E quando ela olha para cima, ela é visual. Quando ela olha na forma nivelada, ela é auditiva. E quando ela olha para baixo, ela é sinestésica. Embora a minha filha seja predominantemente visual, eu trabalhei com uma comunicação de tal maneira que ela acessasse as diferentes partes do cérebro.
Tá? Então, aqui eu fiz uma pergunta e antes que ela respondesse, na realidade, eu não pedi para ela verbalmente responder a nenhuma pergunta, mas durante as perguntas ela ia acessando, ou colocações que eu fiz, acessando essas informações no cérebro. Isso aqui é sensacional. Tá? Então, aqui ela olhou para cima, visual que ela foi buscar essa informação. Quando ela faz isso, vocês vão ver no meu vídeo, ela faz isso, ela vai buscar uma imagem. Ela vai buscar. Então, eu pedi para ela, você se lembra do nome da sua primeira professora? Quando ela olhou para cima, ela buscou uma imagem tentando visualizar a pessoa. Okay? E aqui eu estou fazendo colocações, presta atenção. Para entender esse assunto melhor, você vai ter que assistir toda a aula. Então, quando é como se eu estivesse fazendo uma apresentação, uma aula, um debate. Quando eu falo com ela, eu uso palavras, eu uso expressões relacionadas ao sistema representacional auditivo, sinestésico e visual, de tal forma que eu consigo penetrar em todas as partes da sua cabeça, do seu cérebro. Aqui eu faço outra pergunta, outras colocações, a gente vê que o cérebro dela vai, né, ou melhor, o olho dela vai se movimentando. O movimento do olho está ligado ao acesso às determinadas partes do cérebro. Ok? Eu continuo conversando com ela, e aqui você pode ver que eu estou fazendo o olho dela mexer. Não é o olho é a janela do cérebro. O que está acontecendo no cérebro? Qual parte do cérebro ela está acessando? Então, eu estou fazendo uma indagação, algumas colocações, de tal modo que ela acesse todas as partes do cérebro. Olha aqui, o olho dela fica doidinho, tá? Um bom professor, um bom escritor, ele trabalha com o cérebro, por intermédio de palavras, som, vídeo, aula, figuras. Ele trabalha com o cérebro das pessoas. Aqui, no caso, agora, eu estou trabalhando de uma maneira que eu estou fazendo algumas colocações sinestésicas. Olha só que coisa. Vocês vão ver o vídeo, tá? Então, eu fiz um apelo sinestésico. A pessoa, quando é sinestésica, ela é deixada levar pelas emoções, pelos sentimentos. Então, ela está sendo levada aqui a fazer lembrança de coisas, não que ela ouviu, não de que ela viu, mas de coisas que ela se lembrou. E interessante, né, que quando a pessoa ela está buscando uma informação no cérebro sinestesicamente, a tendência é olhar para baixo. Então, eu fiz algumas perguntas no início, vocês viram que o olho dela foi para cima. Eu estava fazendo um apelo visual. Agora eu estou fazendo um outro apelo, fazendo um apelo sinestésico. Então, eu estou trabalhando com uma comunicação, poderia ser uma aula, poderia ser uma palestra, poderia ser uma investigação, um interrogatório, de tal maneira que eu trabalho, eu estou lendo, eu estou percebendo, não é o que ela está falando, leitura corporal, eu estou percebendo o que ela está pensando, o que está acontecendo no cérebro dela. Então, quando eu faço a pergunta para uma pessoa, como era o seu pai? Se ela olhar para cima, ela é visual, ela está visualizando a imagem do pai dela. Se ela olhar para baixo, de repente ela teve fortes emoções, traumas, bons sentimentos, maus sentimentos. Se ela olhar para baixo, ela é sinestésica. Então, quando eu estou dando aula para uma turma, ou quando eu estou dando uma palestra para uma turma que eu não conheço, de ouvintes que eu não conheço, e eu, ao ministrar a minha palestra, eu posso observar os seus olhos, da maneira que eu vou falando, como é que as pessoas estão processando a informação. Então, eu falei sobre a figura de uma determinada pessoa, a Jéssica que olhou para cima, né? A Maria olhou para baixo. Então, a mesma informação foi captada visual por uma aluna e foi captada sinestesicamente por outro. Então, aquela informação, a pessoa se deixou levar emocionalmente. Alguma coisa
emocional tocou aquela informação, a outra visual e a outra, às vezes, auditiva. Então, eu estou dando aula, o professor, o palestrante, ele é um psicanalista, né? Ele tem uma experiência com leitura corporal. Então, aquela professora, desculpa, aquele aluno, aquela pessoa, aquele ouvinte, ele é visual, aquela outra é sinestésica, aquele outro é auditivo. E eu consigo, por intermédio das palavras que eu estou proferindo, perceber e preparar. Então, se eu percebi que aquela menina, que aquele aluno, aquele ouvinte é sinestésico, eu preciso também e posso fazer um apelo para que eu alcance aquela pessoa visualmente. Então, aqui nesse caso, por favor, eu estou apenas apresentando o assunto. Eu gostaria, é feito um convite para que você assista a próxima aula, caso você esteja fazendo esse curso, ou acesse o nosso canal do YouTube, o link, e veja como é que isto funcionou. E aí, nós fazemos um fechamento entre auditivo, visual e sinestésico. Vamos lá? Aqui, ela olhou para baixo, olhou para cima, visualizou, teve um acesso sentimental, ok? Ainda estou continuando. Aqui, olha aqui, ó. Novamente, eu faço algumas observações, algumas colocações, e o olho dela fica... uma vez falaram a seguinte, tá? Fizeram a seguinte colocação para mim: professor Calazans, por que é que em júri, ou um processo penal, no fórum, as pessoas mexem muito os olhos, e principalmente quando a pessoa está mentindo, ela mexe muito o olho. Na realidade, não é o olho, ela está acessando a diferentes partes do cérebro, às vezes tentando relembrar uma informação, ou às vezes inventando outra informação. Então, o que está em questão ali não é o olho é a janela do cérebro. Então, quando eu faço uma pergunta para um réu, uma testemunha, onde você estava no dia 17 de março de 2025? Como essa pessoa responde pelo olhar, é possível nós detectarmos se ela está relembrando uma informação do passado ou criando uma informação. E diante e com essa informação, eu posso trabalhar outras perguntas e até mesmo descobrir se ela está falando a verdade ou está falando mentira. Cuidado, o mexer, o movimento dos olhos é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Não é pelo fato que a pessoa tenha olhado para um lado ou para o outro que ela esteja mentindo ou não. Tá? O que eu quero mostrar aqui nesta aula é mostrar que durante uma comunicação, as pessoas acessam diferentes partes do cérebro. Se ela está mentindo ou se está falando a verdade, é um assunto para um outro momento, para uma outra aula, tá? De uma forma mais ampla e profunda. A próxima aula, ou a aula do vídeo, ou a próxima aula, tem a finalidade de mostrar como é que as pessoas, visualmente, auditivamente, sinestesicamente, trabalha com o seu cérebro. Tá bom, pessoal? E assim nós acabamos, estamos caminhando para o final. Então, para entender essa aula, sistemas representacionais ou estilo de aprendizagem. Nós interagimos com o mundo visualmente, auditivamente e sinestesicamente. Algumas pessoas predominantemente auditiva, outras predominantemente visual e outras predominantemente sinestésica. Não interessa qual a predominância, nós, professores, palestrantes e investigadores, precisamos trabalhar de tal modo a identificar qual tipo representacional da pessoa e explorar por intermédio de palavras, figuras, o outro tipo o outro sistema da pessoa. E isso é muito importante, seja também no processo de ensino-aprendizagem. Por favor, o apelo que eu faço para que você assista a próxima aula para entender esse assunto. Ou entre em contato, acesse o link do nosso canal de YouTube e entender isto
é mais importante do que tudo que nós falamos nas aulas anteriores. Conheça o site Professor Calazans para entender melhor os nossos cursos de comunicação oratória e leitura corporal. No nosso site você tem várias outras aulas sobre esse assunto e você pode se inscrever. E os triplo C, curtir, compartilhar e comentar. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.